Aquele que está em paz quando está só é verdadeiramente livre. Epicteto. Existem silêncios que assustam, mas há outros que curam. Existem momentos em que a ausência de vozes é, na verdade, um grito da alma pedindo atenção. Estar só não é um castigo, é um convite. Um chamado para voltar para dentro, para se olhar sem pressa, para se escutar sem filtros e, finalmente, se reconhecer. Muitas pessoas confundem solidão com abandono. Acreditam que estar só é um sinal de fracasso, mas essa visão está distorcida. A verdadeira fraqueza está em depender constantemente da presença dos outros para se sentir inteiro. A verdadeira força nasce quando você consegue habitar a sua própria companhia sem medo. Quando o silêncio não te incomoda mais. Quando você aprende a se nutrir com o que existe dentro, e não com o que falta fora. A solidão, quando bem compreendida, é uma das experiências mais libertadoras que um ser humano pode viver. Ela não é ausência, ela é espaço. Espaço para clareza, para cura, para transformação. É dentro do silêncio que você encontra as respostas que o barulho do mundo esconde. É na pausa que você encontra propósito. É no vazio que nasce a plenitude. Se relacionar com os outros é importante, mas se relacionar consigo mesmo é essencial, porque tudo que você vive fora começa dentro. Se você está fragmentado por dentro, nenhuma companhia vai preencher esse buraco. Se você está em paz dentro, ninguém consegue te desequilibrar por completo. Hoje, você vai entender por que aprender a ficar sozinho é um dos maiores poderes que você pode desenvolver. Você vai perceber como a filosofia estoica pode ser uma bússola segura nesse caminho de autossuficiência, presença e força. E vai enxergar que a solidão não é um fardo, é um degrau. Um degrau que te leva para um nível de consciência onde nada nem ninguém pode te derrubar. Antes de seguirmos, quero que tome uma decisão agora mesmo. Vá até os comentários e escreva: a solidão me faz mais forte. Pode parecer simples, mas esse gesto é mais significativo do que você imagina. Ao escrever essa frase, você está criando um compromisso consigo mesmo. Está programando sua mente para ser mais forte na solidão, porque a verdadeira transformação começa no momento em que você decide agir de maneira diferente. Vamos começar. 1. A solidão revela quem você realmente é. A presença dos outros pode ser tão intensa que muitas vezes nos afastamos de nós mesmos sem nem perceber. Vivemos rodeados de vozes, expectativas, distrações. Nos ajustamos para sermos aceitos, nos moldamos para sermos amados, nos escondemos para não incomodar. Mas em algum momento, quando o silêncio chega e os rostos se vão, tudo o que resta é você com você mesmo. E aí começa o verdadeiro desafio. Estar sozinho é como olhar no espelho por tempo demais. No início, você se vê como sempre se viu. Mas depois de alguns instantes começam a surgir detalhes que antes estavam invisíveis. Ficar em silêncio com a própria alma é encarar aquilo que o barulho do mundo esconde. E isso para muitos é aterrorizante. Por isso há tanta gente que troca de relacionamento como quem troca de roupa. Não é amor, é medo. Medo do vazio, medo de escutar os próprios pensamentos, medo de perceber que não sabe mais quem é quando não está tentando agradar ninguém. A solidão revela tudo o que está mal resolvido dentro de você. As carências, os traumas, os hábitos que já não fazem mais sentido. Mas também revela tudo aquilo que está adormecido, esperando para florescer. A coragem de mudar, a força de recomeçar, a clareza que só vem quando não há ninguém interferindo nas suas decisões. É um processo de lapidação. Dói, mas transforma. E transforma profundamente. A filosofia estoica ensina que só é livre quem é suficiente para si. Como disse Sêneca, estar em companhia de si mesmo deve ser tão bom quanto estar com os outros. Ou melhor. Essa frase carrega um poder libertador. Ela não fala de isolamento, fala de independência emocional. Fala de encontrar paz no próprio silêncio.
Fala de não precisar de aplausos para se sentir digno. Fala de olhar para dentro e sentir que, mesmo com imperfeições, você é inteiro. Quantas vezes você se perdeu tentando ser o que esperavam de você? Quantas vezes você sufocou sua verdade para não ser rejeitado? Na solidão, essas perguntas ganham volume. E você pode tentar fugir delas. Pode buscar distrações, preencher o tempo com qualquer coisa. Mas em algum momento você vai ter que responder. Vai ter que se encarar. E esse é o verdadeiro encontro, aquele entre você e sua essência. Há quem diga que estar sozinho é sinônimo de fracasso. Mas a verdade é que estar sozinho pode ser o começo do seu maior sucesso, porque é nesse tempo longe das interferências que você entende o que realmente quer. Você descobre o que tolera e o que não aceita mais. Você entende que pode ser feliz sozinho, e isso muda tudo, porque quem sabe viver bem só, escolhe relacionamentos por afinidade, não por necessidade. Quem se basta, não implora por migalhas. Quem se encontra, se liberta. A solidão não te enfraquece, ela te fortalece. Te faz enxergar que você é capaz de enfrentar seus medos, cuidar das suas feridas e construir uma vida com mais verdade. Ela tira o excesso, o superficial, o barulho, e deixa só o que importa. Você aprende a ouvir sua intuição, a respeitar seus limites, a cuidar do que sente com mais delicadeza. Você percebe que pode chorar e ainda assim ser forte. Pode ter dúvidas e ainda assim seguir em frente. Quando você abraça a solidão com maturidade, algo muda dentro de você. Você começa a se tratar com mais gentileza. Começa a enxergar que sua companhia é valiosa, que seus pensamentos importam, que sua história tem peso e que o mundo não precisa te validar para que você exista com dignidade. Você encontra um novo tipo de segurança, aquela que nasce de dentro, e quando ela nasce, nada nem ninguém pode arrancar. A solidão, apesar do desconforto inicial, é um presente. Ela revela sua essência. Ela limpa o terreno para que algo novo cresça. Ela destrói as ilusões para que você construa sobre a verdade. E essa verdade, mesmo que doa no começo, é o que te liberta. Você para de correr atrás de preenchimentos temporários e começa a buscar sentido duradouro. Você troca carência por clareza, troca desespero por presença, troca ruído por profundidade. Estar só não é ausência de amor. É muitas vezes o caminho mais puro para encontrá-lo. Porque só quem se ama de verdade pode amar alguém com inteireza. Só quem se conhece pode se entregar sem medo. E só quem se basta pode compartilhar sem se anular. A solidão revela sim, revela tudo o que estava escondido por trás da correria, da necessidade de aceitação, da tentativa de preencher buracos. Mas é nesse processo que você volta para casa, volta para si, e descobre que nunca esteve realmente perdido. Só estava afastado da sua essência. 2. A solitude é a academia da mente. Ao passar tempo suficiente sozinho, você começa a perceber algo que antes era invisível. Sua mente é um campo de treinamento. Cada pensamento, cada emoção, cada impulso é uma oportunidade de fortalecimento ou de enfraquecimento. E nesse espaço silencioso, onde ninguém está te observando, é que você começa a treinar de verdade. Porque é fácil parecer forte diante dos outros. O difícil é sustentar essa força quando o único apoio que você tem é você mesmo. Na solitude, você não está fugindo do mundo. Você está se preparando para ele. Assim como o guerreiro treina antes da batalha, você se recolhe para desenvolver a clareza, a paciência, o equilíbrio. É quando está só que você aprende a lidar com a ansiedade sem anestesia, com a raiva sem projeção, com a tristeza sem culpa. Você aprende a observar os próprios pensamentos com mais distanciamento, a não acreditar em tudo que sente no calor do momento. Você desenvolve discernimento, e discernimento é um superpoder. Epicteto disse: se você quer ser invencível, não entre em batalhas que não dependem de você vencer.
Essa é uma das maiores lições da filosofia estoica, e só quem pratica a solitude entende isso na pele. Quando você se afasta do ruído externo, percebe o quanto gastava energia tentando controlar o que nunca foi sua responsabilidade. A opinião dos outros, a forma como te tratam, as circunstâncias fora do seu alcance. Você deixa de reagir automaticamente e começa a escolher suas batalhas com sabedoria. E isso muda tudo. A solitude é onde você treina sua mente para ser menos reativa e mais estratégica. Você aprende a parar antes de explodir, a refletir antes de decidir, a responder com consciência em vez de reagir com impulsividade. E isso não acontece num clique. Acontece no silêncio, na repetição, na presença. Você começa a entender que o maior inimigo não está lá fora, está dentro de você. É o seu ego ferido, suas crenças limitantes, suas histórias mal resolvidas. E só quando você encara esses inimigos de frente, consegue superá-los. Ficar sozinho é desconfortável no começo porque você perde as distrações que mascaravam seus conflitos internos. Mas com o tempo, essa desconstrução se transforma em reconstrução. Você começa a enxergar suas próprias sombras com mais compaixão. Percebe que não precisa mais fugir de si mesmo, que pode acolher seus erros sem se condenar por eles, que pode ser imperfeito e ainda assim digno de respeito, amor e crescimento. A solitude desenvolve musculatura emocional. Você se torna mais estável, mais centrado, mais confiável, inclusive para os outros. Porque quem cuida do próprio caos não descarrega nos outros a sua bagunça. Quem se ouve, ouve melhor. Quem se entende, julga menos. Você deixa de ser refém das emoções passageiras e começa a viver com mais propósito, mais intenção, mais verdade. E isso se reflete em tudo. Nas suas relações, nas suas decisões, no modo como você se posiciona no mundo. Você se torna alguém mais íntegro, mais leve, mais firme. Porque você não vive mais no modo automático. Você passa a viver com presença. E presença é poder. Na academia da mente você aprende que o silêncio é um mestre paciente. Ele não grita, não pressiona, não força nada, mas ele revela. Revela o que está desalinhado. Revela o que precisa ser curado. Revela aquilo que você não queria ver, mas que precisa ser enfrentado para seguir em frente. E nessa jornada, você percebe que a dor pode ser uma professora, que a dúvida pode ser uma aliada, e que a solitude não é castigo. É treino. Treino de alto nível. Treinar a mente é aprender a não se abalar com qualquer vento. É construir estabilidade interna para suportar as instabilidades externas. É entender que você pode sentir medo sem ser paralisado por ele. Pode sentir dor sem se afogar nela. Pode sentir saudade sem se perder no passado. Você se torna resiliente. E resiliência não é não sentir. É sentir tudo e, mesmo assim, continuar caminhando. Você também aprende a tomar decisões mais conscientes. Sem pressa, sem pressão, sem se deixar levar pelo impulso de agradar ou provar algo a alguém. Você começa a agir a partir da sua essência, não da sua carência. E isso muda completamente o rumo da sua vida. Porque cada escolha passa a refletir quem você é, e não o que os outros esperam que você seja. A solitude te ensina a ser o seu próprio suporte, a confiar mais em você, a saber que, mesmo diante dos desafios, você vai dar conta. Você para de se colocar como vítima das circunstâncias e começa a assumir responsabilidade pelo que sente, pelo que faz e pelo que permite. Você para de esperar que o mundo se ajeite para que você fique bem e começa a se ajeitar internamente, independentemente do que está acontecendo lá fora. E o mais bonito de tudo é que, quando você sai desse período de treino, você volta para o mundo diferente, mais inteiro, mais leve, mais lúcido. Você se torna uma presença que inspira, que acolhe, que constrói. Porque quem já enfrentou a própria mente não precisa mais provar nada para ninguém. Você simplesmente é,
E ser com autenticidade é o maior ato de liberdade que existe. A solitude é a academia onde você aprende a dominar a si mesmo, para não ser dominado pelo mundo. É onde você constrói, dia após dia, uma mente forte, um coração em paz e uma alma em equilíbrio. E uma vez que você aprende isso, ninguém mais pode te tirar. Porque tudo o que nasce dentro de você pertence a você. E é só isso que te acompanha até o fim. 3. A solidão bem vivida te prepara para qualquer fase da vida. A vida está em constante movimento. Rostos mudam, cenários mudam, relações começam, evoluem, se transformam ou simplesmente terminam. E nesse ciclo imprevisível, só existe uma presença que permanece com você do início ao fim: você mesmo. É por isso que aprender a estar só em paz consigo é mais do que uma virtude. É uma necessidade vital. A solidão bem vivida te ensina a não se perder quando tudo muda. Porque você já aprendeu a se encontrar no silêncio. Você não depende mais da presença de alguém para sentir que sua vida tem sentido. Você entende que por mais intensos que sejam os vínculos, nenhum é eterno, mas a sua conexão consigo precisa ser. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Essa força nasce do hábito de voltar para dentro, de não se desesperar quando o mundo lá fora vira de cabeça para baixo, de entender que tudo que vem de fora é temporário, o amor, a aprovação, o sucesso, os aplausos, e que nada disso deve ser a raiz da sua estabilidade. Porque quando essa raiz está dentro, você pode até balançar, mas não cai. Você começa a enxergar que a solidão não é ausência, é presença total. Presença de si, das suas ideias, da sua consciência, do seu caminho. É quando o barulho do mundo se cala que você começa a ouvir o som da sua verdade. E essa verdade é o que te ancora quando a vida tenta te desestabilizar. Quantas vezes você já se sentiu perdido depois de perder alguém, um emprego, uma amizade? Quantas vezes sentiu que tudo tinha desmoronado porque uma parte externa da sua vida desapareceu? A solidão bem vivida previne esse colapso. Ela te prepara para saber que nada é garantido, exceto sua presença consigo mesmo. E quando isso é forte, nada te derruba. Você começa a desenvolver uma sabedoria silenciosa, que não precisa ser exibida para ser poderosa. Você olha ao redor e entende: tudo muda. E tudo bem. Porque você já não tem medo da mudança. Você passou a vida aprendendo a se adaptar por fora. Agora, na solitude, aprende a se adaptar por dentro. E essa é a verdadeira força, a capacidade de se manter inteiro, mesmo quando tudo desmorona ao seu redor. A pessoa que aprendeu a habitar a própria solidão é alguém preparado para todos os ciclos. Não depende mais do movimento dos outros para saber o próximo passo. Ela sente, escuta, observa e decide com base no que é real e não no que é imposto. Porque a liberdade não está em fazer o que quiser, mas em não ser escravo daquilo que te rodeia. Você deixa de entrar em relações por carência, de aceitar empregos por medo, de seguir caminhos por pressão. Você passa a escolher com consciência, e isso só é possível quando você já não tem medo de ficar só. Quando você olha para o espelho e encontra um companheiro ali, e não um estranho. A solidão bem vivida te dá autonomia emocional. Você para de terceirizar sua felicidade. Para de esperar que o outro te salve, te preencha, te cure. Você entende que o outro pode somar, mas nunca substituir o que só você pode construir dentro de si. E isso muda a forma como você ama, trabalha, vive. Tudo se torna mais leve, mais sincero, mais profundo. E o mais bonito é que, ao desenvolver essa relação sólida consigo, você passa a se relacionar melhor com o mundo. Você não exige, não sufoca, não cobra o impossível. Você compreende. Você oferece espaço. Você compartilha, mas não se perde no outro, porque você já se encontrou dentro. A solidão bem vivida te dá o poder de começar de novo quantas vezes for preciso.
sem desespero, sem pressa, sem desmoronar. Ela te prepara para o recomeço, para a perda, para o fim. Mas acima de tudo te prepara para viver cada momento com presença e verdade, sem se apegar ao que é passageiro, sem depender do que é incerto, apenas sendo inteiro em cada passo do caminho. E essa é a beleza da jornada estoica. Ela não nega a dor, não promete que tudo vai ser fácil, mas ensina que, mesmo diante do caos, existe uma força que ninguém pode tirar de você: a sua capacidade de permanecer firme em si mesmo. E quando você descobre isso, percebe que nunca mais estará verdadeiramente só. 4. Conclusão: a solidão como templo, não como prisão. Você não precisa mais fugir da solidão, porque agora você entende que ela não é um castigo. Ela é um presente disfarçado de silêncio. É um convite para voltar para casa, a casa que existe dentro de você. Ao longo dessa jornada, você aprendeu que a solidão revela quem você é sem máscaras. Ela mostra onde estão suas feridas, mas também onde moram suas maiores forças. Ela é o espelho que ninguém segura por você. É a chance de se encarar de frente, sem filtros, sem distrações. Você entendeu que a solidão é uma academia mental. Cada minuto passado com você mesmo é um exercício de coragem, de clareza, de autodomínio. Você aprende a respirar no caos, a encontrar paz no meio do barulho interno. E mais do que isso, aprende a escolher o que te edifica e a abrir mão do que te enfraquece. E no fim, você percebe que a solidão bem vivida é o ensaio da liberdade. É o momento em que você deixa de depender de estímulos externos para se sentir inteiro. É quando você para de mendigar amor, atenção, validação, porque você já se abasteceu por dentro. E quem transborda, não implora. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca, todos eles apontavam o mesmo caminho. A força verdadeira nasce quando a mente encontra equilíbrio, mesmo diante do vazio. Quando o silêncio se torna amigo, não ameaça. Quando o estar só se torna um estado de presença e não de ausência. A solidão não é um buraco escuro. Ela é um templo sagrado. Um lugar onde você se reconecta com aquilo que é eterno, inabalável, essencial. Ali, você não precisa fingir, não precisa correr, não precisa provar nada para ninguém. Você apenas é, e ser no mundo de hoje já é um ato de coragem. Você não se torna forte evitando a solidão. Você se torna forte enfrentando ela de frente e descobrindo que por trás do medo de ficar só, existe uma imensa oportunidade de evolução. A solidão te forja, te lapida, te prepara. E ao sair desse templo, você carrega algo que ninguém pode te roubar: uma alma firme, um espírito calmo e um coração em paz. Você aprendeu a ser seu próprio lar. E quem tem um lar dentro de si, nunca mais teme o abandono. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe-lhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E comenta aqui embaixo: qual foi o momento da sua vida em que a solidão te ensinou mais do que qualquer pessoa?